Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Vou ser bem breve no que eu vou falar aqui, para a honra e glória do Senhor. A palavra que eu estou meditando aqui, ela está em Juízes, capítulo de número 11, diz assim: Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser nosso chefe para lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté respondeu aos anciões de Gileade: vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vem a mim agora no momento do aperto? Glória a Deus. Irmãos, olha que interessante. Percebe comigo um negócio nessa palavra. Para a honra e glória do Senhor, se atenta. A Bíblia diz que Jefté, ele era homem valente. Só que ele tinha um porém na vida. Ele era filho de uma prostituta. Então percebe que ele era filho de uma outra mulher. O seu pai tinha uma mulher atual. Só que a Bíblia diz que os filhos dessa mulher atual que o pai de Jefté tinha, Gileade tinha com essa mulher, vai expulsar Jefté. Então percebe, olha o que a Bíblia diz, presta atenção. No versículo número 2, Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não vai herdar a casa do nosso pai, porque é filho de uma outra mulher. Então percebe que a esposa atual de Gileade, a esposa atual de Gileade, tinha filhos com Gileade, pai de Jefté. Só que a Bíblia diz que os filhos dessa esposa de Gileade vai desfazer de Jefté. Eles vão crescer e vão expulsar Jefté. Olha o que está escrito no 2. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté. Então percebe que os filhos da esposa de Gileade cresceu e expulsou Jefté. Só foi crescer que expulsou Jefté. Só foi evoluir que expulsou Jefté. É gente que cresce e começa a desfazer dos outros. É gente que cresce e começa a desmenosprezar os outros. Cuidado com o crescimento, irmão. Cuidado com o nariz empinado. Percebe? Eles cresceram e expulsaram Jefté. Olha, está escrito no 2, Gileade também teve filhos da sua esposa. Eles cresceram e expulsaram Jefté. Só foi crescer e começou a desfazer Jefté. É gente que cresce hoje e já começa a desfazer dos outros. Tem gente que quando cresce começa a pisar nos outros, começa a desfazer. Foi o que aconteceu aqui nessa passagem. Percebe? Expulsaram Jefté. Só que olha o que vai acontecer, irmão. Aí a Bíblia diz assim, que os filhos dela vão falar assim: você não vai herdar a casa do nosso pai. Expulsaram Jefté. A Bíblia diz no 3 que Jefté fugiu da presença dos seus irmãos e foi morar numa terra de Tobi. Ali homens sem valores se ajuntaram a ele. Percebe o que a Bíblia diz? Quando Jefté é expulso, ele vai morar na terra de Tobi. Alguns homens sem valores vai se juntar a ele. Jefté está se sentindo sem valor, porque foi excluído pela família, foi excluído pelos seus próprios irmãos. Então ele vai morar na onde? Na terra de Tobi, onde homens sem valores o seguiam. Percebe que Jefté está num ambiente sem valor, está se sentindo sem valor porque foi excluído. Talvez está assim, está sendo rejeitado. Você está se sentindo uma pessoa desvalorizada pela sociedade. Só que eu quero dizer algo para você. Olha o que vai acontecer nessa palavra, presta atenção. A Bíblia diz assim no 4: passado algum tempo depois, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciões de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: venha ser nosso chefe para combater e lutar contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: vocês são aqueles que me odiavam e me expulsavam da casa de meu pai. Por que vem a mim agora no momento do aperto? Escuta isso aqui. Percebe? Jefté foi excluído. Até viveu numa terra sem valor. Ajuntou com um homem sem valor. Só que quando a situação se apertou, a Bíblia diz que os homens tinham expulsado ele. Os moradores de Gileade vai atrás de quem? Vai atrás de Jefté, lá na terra de Tobi. Vai falar assim: Jefté, venha ser chefe sobre nós, venha lutar. Aquele que não tinha valor foi procurado. Aquele que não tinha valor pela sociedade foram atrás dele no momento do aperto. Percebe? Os mesmos moradores que expulsaram Jefté juntamente com seus irmãos foi os mesmos que foram atrás dele. Então percebe, aquele homem que não tinha valor, está morando na terra de Tobi sem valor, andando com homens sem valor, foram buscar ele na terra de Tobi. Os mesmos que mandou embora foram os mesmos que foi buscar, reconhecendo, falaram: Jefté, vem lutar por nós, porque você é um homem corajoso. Então percebe, aquele homem que se sentia desvalorizado vai voltar como chefe sobre o povo. Então percebe, foi excluído, foi morar numa terra sem valor. Antes se juntou com homem sem valor, mas vai voltar como chefe. Então percebe, os mesmos que desfez dele, agora vai ter ele como chefe, vai ter como cabeça. Jefté saiu da terra
como o quê? Como cauda, mas voltou como cabeça. Aquele homem que foi menosprezado, que não tinha valor, vai voltar como cabeça, irmão. Vai voltar como chefe sobre o povo. Cuidado que você exclui, cuidado que você expulsa. Expulsaram o Jefité, ele foi morar numa terra sem valor. Só que quando ele voltou como cabeça. Cuidado que você está rejeitando, cuidado que você está desmenosprezando, porque essa pessoa pode voltar como chefe sobre você. Hoje você pode rejeitar, hoje você pode desprezar, mas essa pessoa que você despreza hoje pode voltar como cabeça sobre você, sobre chefe. Jefité voltou como chefe, voltou como cabeça. Então percebe, foi excluído, não tinha valor, mas quando voltou como chefe. A Bíblia diz que Jefité vai vir como cabeça, irmão. A vida é uma roda gigante. Olha que tremendo, foi excluído, foi morar numa terra onde homens sem valor o seguiam. Só que ele voltou como cabeça. A vida dá volta, irmão. O mundo, a vida é uma roda gigante. Percebe, Jefité saiu, foi excluído. Só que vai voltar como o quê? Vai voltar como cabeça. Aquele homem que não tinha valor pela sociedade, foi morar numa terra de tobo, sem valor, desvalorizado, vai voltar como cabeça. Cuidado que você está desmenosprezando. Hoje você pode rejeitar, hoje você pode não querer saber dessa pessoa, mas essa pessoa pode ser chefe sobre você amanhã. Eita Jesus, escuta isso aqui, Jefité foi expulso pelos irmãos. Só que quando teve aperto, foram chamar quem? Foram chamar Jefité, aqueles que eles expulsaram. Então percebe, tem pessoas que podem expulsar hoje, mas no momento do aperto vai se lembrar de você, vai recorrer a você. Eita Jesus, você lembra de Faraó? Em Êxodo 8, toma a leitura aí. Vou até abrir aqui para você não falar o que eu estou falando. Olha que interessante, em Êxodo 8, 20, a Bíblia diz que Deus tinha mandado as pragas da rã no Egito. Aí a palavra do Senhor fala assim, presta atenção. No versículo de número, em Êxodo 8, no versículo de número, presta atenção, irmão. No versículo número 5, vai dizer assim, o Senhor disse ainda a Moisés, diga Arão que estenda a mão sobre o bordão, sobre os rios, sobre os canais, sobre as lagoas, e faça subir rã sobre a terra do Egito. Percebe que Deus fala assim, fala para Arão estender a mão para que saia rã do Egito. A Bíblia diz que vai ser um monte de rã. Escuta só, sobre as águas do Egito. Aí a palavra do Senhor diz assim, presta atenção, vou resumir. Lá no versículo de número, presta atenção, lá no versículo número 12, vai dizer assim, então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme Faraó havia combinado. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, morrer as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs, em montões, e a terra cheirava mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou o coração endurecido, e não ouviu mais Moisés, como o Senhor tinha dito. Irmão, olha que interessante. Se você tomar a leitura dessa passagem, você vai ver quando Deus manda as pragas do Egito. Lá no Egito, a palavra do Senhor afirma que quando Deus mandou essa praga da rã, Faraó vai chamar Moisés e vai falar assim, Moisés, ore ao Senhor por mim para que tire essas rãs de mim. Percebe que ele foi chamar Moisés quando estava com praga dentro de casa. Só foi atrás de Moisés que tinha rã dentro de casa. As rãs que Deus estava mandando era praga, eram sinais do Egito. Percebe que só foi Deus levantar a rã, permitir rã entrar no palácio de Faraó, que Faraó foi chamar quem? Foi chamar Moisés. No momento do aperto, falou, Moisés, ora por mim, Moisés, porque tem um monte de praga aqui no meu palácio, a rã está dentro do meu palácio. Então só foi buscar Moisés no momento do aperto. Olha Jefité, quando foram os moradores de Gileade, estavam sendo atacados pelos filhos de Amon, foram chamar quem? Foram chamar Jefité no momento do aperto. Tem gente que vai recorrer a você no momento do aperto. Hoje não pode não querer saber de você, mas quando a situação apertar, vão atrás de você, irmão. O mesmo que exclui, é o mesmo que vai atrás, reconhecendo que Deus é contigo, vai chamar você. E você vai ter que orar por essas pessoas, porque as pessoas reconhecem que Deus é contigo. Agora escuta isso aqui, presta atenção, irmão, o negócio é forte. A Bíblia diz que quando Moisés orou por Faraó para tirar rã, a Bíblia diz assim, no 15, vendo porém Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como tinha dito o Senhor. Agora percebe, só foi Moisés orar por Faraó que Faraó vai endurecer o coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus matou as rãs, Deus tirou a rã do palácio de Faraó. A Bíblia diz Faraó vendo alívio. No 15, olha, está escrito, Faraó vendo que tinha alívio, endureceu o coração. Então você só quis buscar Moisés porque estava com praga, mas quando Deus tirou a rã, o que aconteceu? Ele endureceu o coração de novo. Faraó é um tipo de pessoa que só busca Deus quando tem praga dentro do Egito, quando tem praga no palácio, aí buscava Deus. Percebe, irmão? Olha, está escrito, não, eu estou falando, está no 15. Vendo porém Faraó que havia alívio, endureceu o coração. Então percebe, só foi Deus tirar a praga de Faraó, só foi Deus matar as rãs, que Faraó vendo alívio, endureceu o coração. Só foi Deus dar alívio que Faraó fez o que? Se endureceu de novo, e não quis mais ouvir Moisés, e nem a palavra do Senhor. Então percebe que Faraó só buscava Moisés quando tinha praga. Moisés, ele achava que Moisés era um apoio para ele. Faraó é um tipo de pessoa que estava fazendo de Moisés um amuleto. Só buscava Moisés quando tinha praga dentro de casa. Mas quando Deus tirou a praga, que a Bíblia fala, vendo que tinha alívio, não quis saber mais de Moisés, não ouviu mais o Senhor. Então
percebe, só buscava Moisés quando tinha praga. Tem gente que acha que profeta é amuleto para ele. Eita, Jesus, eu vou falar, Jesus. Eita, glória. Percebe que o faraó só buscou Moisés quando tinha praga. E quando Deus